Minha irmã roubou o que eu mais amava e pagou caro por isso. Oi, meu nome é Natália, tenho 29 anos e até pouco tempo atrás eu acreditava que minha família era meu porto seguro. Eu cresci muito próxima da minha irmã mais nova, a Camila. Sempre fomos unidas, do tipo que dividia tudo: roupas, segredos, até sonhos. Eu sempre disse que Camila era minha melhor amiga, mais do que minha irmã. Na vida adulta, cada uma seguiu um caminho, mas ainda assim mantínhamos contato constante. Eu me casei com o Henrique, um homem que, na época, eu acreditava ser o amor da minha vida. Ele era atencioso, divertido, trabalhador. Estávamos juntos havia 6 anos e casados havia 3. Camila, por outro lado, estava sempre naquela fase de relacionamentos rápidos, nada muito sério. Por causa disso, eu às vezes brincava dizendo que Henrique era o cunhado preferido dela. Eles davam risada, conversavam bastante quando nos reuníamos e eu achava tudo normal. Nunca imaginei que a intimidade entre os dois poderia ultrapassar qualquer limite. Mas a vida tem um jeito cruel de nos abrir os olhos. Tudo começou quando Camila teve alguns problemas financeiros, e eu, querendo ajudar, sugeri que ela ficasse temporariamente no nosso apartamento. O Henrique não se opôs, pelo contrário, disse que seria bom termos companhia. Naquele momento, eu não sabia que estava colocando a raposa dentro do galinheiro. Camila se mudou para o nosso lar como se fosse uma extensão natural da nossa família. Ela ocupava o quarto de hóspedes e no começo até ajudava nas tarefas de casa. Eu estava feliz por poder apoiar minha irmã em um momento difícil. Mas aos poucos, comecei a perceber coisas que me deixaram inquieta. Pequenos olhares, risadinhas fora de hora, piadinhas internas entre ela e Henrique. Eu me convencia de que era coisa da minha cabeça, afinal era minha irmã, e eu confiava nela mais do que em qualquer pessoa no mundo. Nos primeiros meses depois que Camila se mudou, eu ainda achava tudo divertido. Ela me ajudava na cozinha, nós passávamos noites vendo séries juntas, e até o Henrique parecia mais leve, rindo com a gente. Mas, com o tempo, essa leveza começou a ganhar um tom estranho. Eu percebia que eles estavam criando uma sintonia própria, como se eu fosse uma espectadora dentro da minha própria casa. Conversas que começavam comigo terminavam apenas entre eles dois. Piadinhas internas que eu não entendia. Olhares cúmplices que me faziam sentir como uma estranha. Uma noite em especial ficou gravada na minha mente. Estávamos jantando e Henrique contou uma história engraçada do trabalho. Eu ri, mas antes que eu pudesse comentar, Camila já tinha feito uma piada em cima do que ele disse, e os dois começaram a rir juntos, alto, como se fosse só entre eles. Eu fiquei ali, olhando, me sentindo invisível dentro da minha própria sala de jantar. Eu tentava afastar esses pensamentos. É só coisa da sua cabeça, Natália. É sua irmã. Ela nunca faria isso com você. Mas, por dentro, uma angústia começava a crescer. As coisas ficaram ainda mais incômodas quando comecei a notar gestos físicos sutis. Uma mão no ombro dele quando passava pela cozinha, um abraço que parecia demorar mais do que deveria, um olhar que não era apenas fraternal, mas carregado de algo que eu não conseguia explicar. Eu tentei conversar com o Henrique uma vez. Perguntei se ele não achava que Camila estava ficando íntima demais. Ele riu. Disse: "Amor, você está viajando. Ela é sua irmã. Você acha mesmo que eu iria olhar para Camila desse jeito?" Eu queria acreditar nele. Queria acreditar que eu estava apenas sendo paranoica. Mas então começaram as coincidências. Eu chegava do trabalho e encontrava os dois assistindo TV juntos no sofá, rindo como se tivessem num encontro. Ou então eu notava que quando eu entrava na sala, a conversa parava abruptamente, como se algo tivesse sido cortado no meio.
Uma noite, por volta de meia-noite, acordei para beber água. Ao passar pelo corredor, percebi um som vindo da sala. Era uma risada abafada. Quando me aproximei, vi Henrique e Camila jogando videogame juntos. Nada demais, certo? Mas a forma como ela estava deitada, praticamente colada nele, rindo, encostando a cabeça no ombro dele, aquilo me fez gelar. Eu entrei, forcei um sorriso e perguntei: "Vocês não vão dormir?" Os dois se entreolharam rapidamente, como se tivessem sido pegos fazendo algo errado. Camila levantou e foi direto para o quarto de hóspedes, e Henrique ficou tentando explicar que era apenas uma partida rápida antes de dormir. Mas no meu coração, algo começou a gritar. Tinha coisa errada ali. E, infelizmente, eu ainda não tinha visto nada. O pior estava por vir. Com o passar das semanas, minha desconfiança deixou de ser apenas paranoia e começou a virar quase uma obsessão. Eu não queria acreditar que minha irmã poderia estar atravessando uma linha tão grave, mas cada detalhe gritava dentro de mim. Foi numa manhã de sábado que a primeira prova caiu no meu colo. Eu estava arrumando a cozinha quando o celular da Camila, que estava em cima da mesa, começou a vibrar com notificações. Por impulso, meu olhar caiu sobre a tela bloqueada. Era o WhatsApp. E ali, entre as mensagens que apareciam, eu vi um nome salvo como H. Era assim que eu sempre via o Henrique salvar o próprio nome em contas online. Apenas H. Meu coração disparou. Quando Camila entrou na cozinha, percebi que ela ficou nervosa ao ver o celular ainda sobre a mesa, como se tivesse medo de que eu tivesse lido alguma coisa. A partir daí, cada detalhe virou um sinal. Henrique começou a chegar mais tarde em casa com desculpas de trabalho acumulado. Camila, curiosamente, também passou a sair de casa nos mesmos horários. Quando eu perguntava para onde ia, ela respondia com evasivas. "Ah, vou resolver umas coisas." Um dia decidi testar. Henrique disse que teria uma reunião à noite e chegaria só de madrugada. Algumas horas depois, Camila saiu de casa arrumada demais para o que supostamente era apenas um rolê com amigas. A angústia corroía meu peito, mas eu ainda não tinha coragem de confrontar. Eu queria provas, algo que me tirasse dessa dúvida que estava me matando. Essas provas chegaram de forma dolorosa. Certo dia, Henrique esqueceu o celular em cima do sofá quando tomava banho. Ele raramente largava o aparelho, e aquilo já era estranho por si só. Meu coração batia tão forte que parecia que eu estava cometendo um crime. Peguei o celular, mãos trêmulas, e abri o WhatsApp. E lá estava. Conversas com Camila. Mensagens apagadas no meio, mas algumas ainda visíveis. Coisas como: "Foi incrível ontem. Quero de novo, mas precisamos tomar cuidado." Ela quase percebeu, fiquei com medo. Eu senti meu corpo gelar. Não havia mais dúvidas. O que eu temia estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, na minha própria casa. Minha irmã, meu marido. Os dois que eu mais confiava no mundo, me apunhalando pelas costas. Fechei o celular com as mãos trêmulas, o coração disparado e me tranquei no banheiro. Chorei como eu nunca tinha chorado antes. O chão parecia ter desaparecido sob meus pés. Eu não conseguia entender como aquilo era possível. Como a Camila, minha irmã, a pessoa que cresceu ao meu lado, podia me trair dessa forma? Naquele momento, uma parte de mim morreu, mas outra parte começou a despertar. E essa parte queria a verdade, nua e crua. Eu sabia que ainda precisava ver com os meus próprios olhos, e infelizmente, essa oportunidade não demoraria a chegar. Depois de ler aquelas mensagens, eu não conseguia mais dormir direito. Passava as noites acordada, olhando para o teto, imaginando cenas que me destruíam por dentro. Por mais que eu tivesse visto a conversa, parte de mim ainda se agarrava a uma esperança absurda de que eu tivesse interpretado errado, que tudo fosse um mal-entendido. Mas essa esperança se acabou numa noite de sexta-feira. Henrique tinha dito que iria trabalhar até tarde, de novo. Camila, por outro lado, apareceu toda arrumada para encontrar umas amigas.
Eu, dessa vez, não falei nada. Apenas fingi indiferença e fiquei em casa, esperando. Mas em vez de esperar no sofá, eu decidi agir. Peguei meu carro e estacionei discretamente a uma quadra de distância do prédio onde Henrique trabalhava. Era arriscado, eu sabia, mas minha intuição gritava que eu ia encontrar o que tanto temia. E eu encontrei. Não demorou muito até ver Camila chegando. Reconheci de longe o vestido curto vermelho que ela tinha comprado recentemente. Ela entrou no prédio e menos de 10 minutos depois vi os dois saindo juntos, rindo, de mãos dadas, como um casal. Senti meu corpo todo tremer, uma mistura de raiva, nojo, dor. Eu queria sair correndo, gritar, bater neles, mas eu fiquei ali, imóvel, assistindo o que parecia ser a cena final de um pesadelo. Eles não perceberam minha presença. Entraram no carro dele e dirigiram até um motel próximo dali. Foi a confirmação que eu precisava. O golpe final no pouco que ainda restava da minha confiança. Naquela noite eu não dormi. Passei horas encarando o teto, lembrando de todos os momentos felizes que vivi com Henrique, de todas as confidências que compartilhei com Camila. Tudo parecia mentira. Tudo tinha sido roubado de mim. No dia seguinte, eu decidi que não ia mais viver de suspeitas e lágrimas. Eu ia enfrentar os dois. Não importava se ia doer, eu precisava da verdade na cara deles. E essa oportunidade chegou mais rápido do que eu imaginava. Na tarde de domingo, Henrique saiu para comprar pão. Camila estava na sala, deitada no sofá, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu sentei em frente a ela e disse: Camila, eu sei. Ela me olhou surpresa, tentando disfarçar, mas eu vi seus olhos se arregalando por um instante. Sabe o quê? Ela tentou rir, nervosa. Sei de você e do Henrique. Sei das mensagens. Eu vi vocês no motel. Eu sei de tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E pela primeira vez eu vi no rosto da minha irmã algo que eu nunca tinha visto antes. Vergonha misturada com arrogância. Ela não negou, ela apenas desviou o olhar e ficou em silêncio. Naquele momento meu coração se partiu de vez, porque não era apenas a traição do meu marido, era a traição de sangue, a minha própria irmã. Depois daquela confissão silenciosa da Camila, eu não era mais a mesma. Passei o resto do dia esperando Henrique voltar, como quem espera um criminoso voltar para a cena do crime. Meu coração estava em chamas, e eu sabia que não dava mais para segurar. Quando ele entrou pela porta, com o mesmo sorriso ensaiado de sempre e uma sacola de pães na mão, eu já estava decidida. Ele colocou as compras na mesa e veio me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Henrique, a gente precisa conversar. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu tremia. Ele me olhou estranho, como se não entendesse. Foi então que Camila, ainda sentada no sofá, soltou um suspiro pesado. Henrique percebeu na hora. O que você contou para ela, Camila? Ele perguntou nervoso. Eu não contei nada, ela respondeu rápido, mas já era tarde. Não precisa contar, eu interrompi. Eu vi. Eu sei de vocês dois. Das mensagens, dos encontros, do motel. Eu sei de tudo. O rosto de Henrique perdeu a cor na mesma hora. Ele tentou balbuciar uma desculpa, mas eu não dei espaço. Como você teve coragem, Henrique? Eu dediquei anos da minha vida a você. E você com a minha própria irmã? Ele passou as mãos no cabelo, desesperado, procurando palavras. Natália, eu não foi planejado, eu juro que... Não foi planejado? Eu gritei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Foram mensagens, encontros escondidos, mentiras. Isso não é um acidente, Henrique. Isso é uma escolha. A pior escolha que você poderia ter feito. Camila, que até então estava calada, decidiu abrir a boca. Nath, você não entende. Eu e ele, a gente se aproximou e... Cala a boca! Eu gritei, virando para ela.
Você é minha irmã, meu sangue! Como você pode fazer isso comigo? Você dormia debaixo do meu teto, comia da minha comida, dizia que me amava, e tudo isso enquanto me apunhalava pelas costas? Ela abaixou a cabeça, mas eu vi um traço de arrogância no canto da boca. Era como se, no fundo, ela não tivesse realmente arrependida, e isso doeu ainda mais. Henrique começou a chorar, implorando. Eu errei, Natália. Eu me deixei levar, mas eu ainda te amo. Eu não quero te perder. Foi só uma fase, uma fraqueza. Fraqueza? Eu cuspi a palavra como veneno. Você me destruiu, Henrique. Vocês dois destruíram tudo que eu acreditava. A cena virou um caos. Eu chorava e gritava. Henrique tentava se justificar. Camila ficava em silêncio, como se fosse vítima também. Foi então que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Saiam, os dois, agora! Henrique ficou em choque. Nath, por favor! Eu disse, sai da minha casa e leva a minha irmã junto, porque daqui para frente vocês dois são apenas estranhos para mim. O silêncio que seguiu foi mortal. Henrique tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás e apontei para a porta. Eles saíram um atrás do outro, sem olhar para trás. E quando a porta se fechou, eu desabei no chão. A mulher que eu era tinha morrido ali, junto com a confiança que eu acreditava ser inquebrável. Mas uma nova versão de mim começava a nascer. E essa versão não ia mais viver de ilusões. Depois que Henrique e Camila saíram pela porta, a casa inteira pareceu desabar em silêncio. Eu fiquei sentada no chão da sala por horas, encarando o vazio. Aquele lar que antes era cheio de risos e memórias, agora parecia um túmulo. Nos dias seguintes eu me senti como um fantasma. Ia para o trabalho no automático, chegava em casa e chorava até dormir. Mas, aos poucos, a dor foi se transformando em outra coisa: determinação. Eu não podia deixar que eles destruíssem quem eu sou. O primeiro passo foi buscar um advogado. O processo de separação não foi fácil. Henrique tentou argumentar, tentou me convencer de que ainda poderíamos salvar o casamento. Chegou até a culpar a Camila, dizendo que ela tinha se insinuado demais. Mas nada do que ele falasse poderia apagar as provas que eu tinha visto com meus próprios olhos. O divórcio saiu em alguns meses. Eu fiquei com o apartamento e ele foi embora com pouco mais do que suas roupas. Ver Henrique saindo definitivamente da minha vida foi doloroso, mas também libertador. Eu finalmente entendi que eu merecia mais do que migalhas de amor. Quanto a Camila, nossa relação morreu naquele dia do confronto. Ela tentou me procurar algumas vezes, mandou mensagens dizendo que estava arrependida, que tinha sido um erro, que queria reconstruir nossa relação como irmãs. Mas cada vez que eu lembrava do olhar dela sentado no meu sofá, sem negar nada, sem remorso real, eu sentia apenas nojo. Para mim, Camila deixou de existir. E o destino tratou de mostrar que a vida cobra caro. Alguns meses depois, descobri por conhecidos que o relacionamento dos dois não durou muito. Brigas, ciúmes, desconfiança. Henrique não confiava mais nela e ela não confiava mais nele. Era questão de tempo até que se destruíssem sozinhos. Enquanto isso, eu comecei a me reerguer. Fiz terapia, voltei a me dedicar ao meu trabalho, retomei hobbies que tinha abandonado. Passei a cuidar de mim como nunca antes. E percebi que, apesar da dor, eu tinha sobrevivido. Hoje, olhando para trás, eu não sinto mais apenas raiva. Eu sinto tristeza por ter perdido duas pessoas que eu amava, mas também orgulho de ter encontrado força para seguir em frente. Eu aprendi da forma mais cruel que às vezes o inimigo está dentro da própria casa. Mas aprendi também que ninguém pode roubar de mim a minha capacidade de me reconstruir. Se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa ouvindo essa história, seria esse: nunca ignore sua intuição. E nunca aceite menos do que você merece. Porque no final, a pior traição não é a que recebemos dos outros, é a que cometemos contra nós mesmas, quando fingimos que não vemos o que está bem diante dos nossos olhos.